Beleza, galera? Jorge aqui de novo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é um pouco polêmico, que é: será que é benéfico eu ter lubrificante na parte de fora da minha corrente? Ou será que eu devo ter lubrificante só na parte de dentro? Então, muitas pessoas querem passar a mão, querem passar o dedo ali na corrente e sentir que existe um material lubrificante, né, na parte de fora. Porque as pessoas acreditam que existe um atrito excessivo que acontece entre a corrente e os dentes da relação ali da coroa e do cassete, né? Então eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui e a gente vai falar sobre isso hoje. Eu estou no site aqui da Zero Friction Cycling, que é um laboratório que já fez muito teste de corrente, muito teste de lubrificante, tá? O Adam, que é administrador desse laboratório, já fez mais de 300 mil quilômetros de teste controlado em laboratório, entre outros testes que ele já testou ao longo da vida dele, antes mesmo de ter um laboratório, né? Que inclusive muitas das coisas que ele passa como dicas eu já passei para vocês aqui também, porque eu também aprendi com o conteúdo dele. O site dele é gratuito, o processo tem muita informação e eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Mas voltando para o assunto do lubrificante no lado de fora da corrente, que é mais uma dica que o Adam me passou, quando o S-Ox grafeno estava sendo testado lá no laboratório da Zero Friction e eu conversei com o Adam, troquei alguns e-mails com ele ali para saber mais detalhes sobre o teste, sobre como que ele fez a aplicação do session, sobre como, se ele removeu algum excesso, quantas horas ele esperou. E ele me passou como ele fez a aplicação. Eu já falei isso no vídeo anterior para vocês, vou colocar o e-mail aqui. E ele vai falar ali o seguinte, que ele aplicou uma gota por cada rolete da corrente, por cada elo da corrente. Ele aplicou uma gota no lado de cima, uma gota no lado de baixo. Ele gira bastante o pé de vela. E daí ele diz que ele usa um pano microfibra para remover minuciosamente o excesso de material que ficou no lado de fora da corrente. Minuciosamente. Pô, mas se ele fizer isso, será que isso não vai prejudicar o resultado de durabilidade? Bom, ao longo de todos os testes que ele fez, ele já percebeu que quando a gente deixa o lubrificante do lado de fora da corrente, existe um acúmulo de contaminações. Porque nos testes que ele faz, mesmo sendo dentro de laboratório, ele contamina as correntes propositalmente, né? Então são vários blocos de teste onde ele vai contaminar com areia, ele vai contaminar com água, enfim. Então, para adicionar mais informação a isso, a gente vai abrir aqui o site da Silca. A Silca é uma empresa muito competente também, que tem um conteúdo bem interessante, um artigo aqui que eu quero mostrar para vocês. Eu vou até traduzir para português para facilitar. Apesar de que o Google Tradutor não é lá muito bom, né? Por exemplo, aqui ele diz que existem 4 componentes que compõem a cadeia. Ele traduz corrente para cadeia aqui no Google Tradutor, né? Mas vamos lá, como é que a corrente é formada? Então a gente tem 4 componentes na corrente. A gente tem as plaquetas externas, a gente tem as plaquetas internas e a gente tem o rolete que fica entre as plaquetas internas. O rolete ele se move livremente aqui dentro, né? Então existe uma folga ali, que eu vou mostrar na próxima imagem. Entre todas essas peças da corrente, existe uma pequena folga que vai permitir o movimento. E a gente quer que o lubrificante atue nessa folga, porque dessa forma ele vai proteger a superfície, vai diminuir o coeficiente de atrito e vai preservar a nossa corrente. E avançando aqui no artigo, eles vão dizer justamente aquilo que eu falei para vocês, que é o equívoco comum que as pessoas acreditam, que as pessoas têm, é acreditar que o atrito vem da interação do rolo e do cassete ou da coroa, tá? Que ele traduziu aqui para anel da corrente. Então as pessoas têm esse equívoco de acreditar que vai existir um atrito excessivo ali entre os dentes e o rolete. Mas na verdade os rolos são tão bem projetados que eles estacionam, eles encaixam perfeitamente ali entre os dentes e praticamente não há atrito nenhum acontecendo ali e não requer nenhuma lubrificação. Se a gente avançar um pouco mais aqui, eles vão falar outra coisa interessante aqui sobre os 2 métodos favoritos dele de limpeza, que é o método da garrafa de Gatorade e o método da Ultrasonic Cleaner, que seria a banheira ultrassônica, né? Eu tenho os 2 métodos aqui, tenho a banheira ultrassônica, que eu já mostrei para vocês, ainda quero fazer um vídeo falando mais sobre ela, mas esse método aqui, ó, Gatorade Bottle, é o método que a gente faz com vidros em conserva, tá? Eu só prefiro fazer no vidro em conserva porque a boca do vidro em conserva é maior do que a da garrafa de Gatorade, então eu acho mais fácil para fazer. Mas é aquele método que a gente faz
com água rasa, vários banhos de água rasa até deixar a corrente limpa, e que a gente faça só uma vez, e depois de fazer esse método, quando você passa a usar um bom lubrificante, você não tem necessidade de continuar limpando a tua corrente tão excessivamente assim, tá? Então, seguindo aqui no artigo, eles destacam essas linhas amarelas nessa imagem, que estão entre o pino e a plaqueta interna, que a plaqueta interna ela faz uma curva, né? Eles fizeram aqui no desenho uma distância, né, um espaço assim exagerado entre as peças para a gente conseguir visualizar. Mas a gente sabe que numa corrente de verdade esse espaço é bem pequenininho e bem apertado. Então é difícil muitas vezes para um lubrificante que a gente pinga ali na corrente de penetrar e vir nesse espaço aqui, nessa linha amarela, porque ele tem que passar por aqui entre a plaqueta interna e externa e escorregar aqui para dentro. Então é difícil ele vir aqui, e esse é o ponto onde mais tem atrito e mais tem tensão entre os materiais, entre as superfícies da corrente. Nessas faixas azuis aqui, são aquelas linhas amarelas que a gente viu na imagem anterior, aqui é onde mais tem atrito, é onde mais tem tensão na corrente. Outro ponto que vai ter um pouco de atrito, principalmente quando a gente está cruzando a corrente, são essas superfícies amarelas aqui entre a plaqueta externa e a plaqueta interna, tá? Então essas superfícies amarelas aqui, quando a gente cruza a corrente torce, quando está na marcha mais leve ou na marcha mais pesada, né, vai existir atrito nessas partes aqui também. E agora partindo para a parte final do artigo, que é bem interessante também, sobre a superfície do metal. Então a gente acredita, que quando a gente olha, olho nu ali, que a superfície da corrente ela é um metal liso, né? Realmente, ele é um metal que foi bastante tratado para ficar o mais liso possível, mas que não é totalmente liso. Então eles vão dizer aqui, ó, que na superfície de uma corrente você tem uma distância entre picos e fundos, né, picos e vales, de até 0,6 micron espaços. Então a superfície ela é áspera e você tem espaços ali de 0,6 micron nessa superfície. E os aditivos dos lubrificantes que a gente usa, por exemplo, o Session aqui usa o grafeno, o lubrificante de imersão que a gente faz usa BTFE, usa disulfeto de molibdênio. No caso aqui no caso da Silca aqui, eles usam o disulfeto de tungstênio. Esses aditivos são micronizados, são pós bem finos e eles vão aderir nesses pequenos espaços. Eles vão preencher esses pequenos espaços da corrente por dentro. Eles já vão ajudar muito para diminuir o coeficiente de atrito entre as partes da corrente. Outra coisa que ajuda a preencher esses espaços também é os lubrificantes à base de cera. Aqui no caso o Google Tradutor traduziu parafina para cera, tá? Mas eles estão falando aqui da parafina. A parafina também é muito boa para preencher esse espaço. Então quando a gente faz uma imersão, a gente mergulha a corrente, tira, a parafina seca e quando a gente pedala, o excesso sai. Mas aquela parafina que estava numa lacuna ali, nas micro ranhuras do metal, ela permanece ali por bastante tempo, tá? Por isso que a imersão, ela dá ali uma longevidade por aplicação de mais de 300 km que a gente consegue fazer com uma aplicação, porque ela adere fortemente no metal e ela preenche essas micro rugosidades da superfície. Beleza? Acho que esse era o vídeo de hoje. Eu espero que tenha esclarecido bastante dúvidas, que tenha sido bastante informativo, porque essa é a intenção dos vídeos que eu faço aqui, tá? Quando eu faço um vídeo como esse, eu não estou vendendo nada para vocês, eu estou simplesmente passando conteúdo, passando dicas para vocês, tá? Então eu espero que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal para acompanhar os próximos conteúdos e comente aqui embaixo se isso que eu passei aqui para você hoje, você já sabia? Ou se você mesmo vendo esse conteúdo aqui hoje, você ainda duvida do que eu falei aqui para você, você pensa diferente de mim, coloca aqui nos comentários, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, e é isso aí, valeu!